E a gente começa a edição de hoje conversando ao vivo com a psicóloga e neuropsicóloga pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal, a Juliana Gebrim. Juliana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia a todos os ouvintes. Desde já eu agradeço a participação e a gentileza de atender o nosso convite, Juliana. E esse papo acontece pela seguinte razão: a gente tem acompanhado quase que a exaustão as notícias referentes à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Muitos de nós estamos fazendo parte de uma corrente muito bonita de solidariedade para, de alguma maneira, ajudar as pessoas que mais estão precisando, mas são imagens que chegam de uma tragédia, de muito sofrimento, de vidas que se perderam, de histórias que ficaram, de alguma maneira, também perdidas, não? As casas dessas pessoas foram embora, com os pertences que foram conquistados ao longo de toda a vida. Imagine você, álbuns de fotos, coisas bem importantes e essenciais para cada um de nós que foram embora juntamente com essas águas, então são cenas de muita dor. E aí eu te pergunto, Juliana, como é que a gente daqui, de longe, consegue de alguma maneira não fechar os olhos para o que está vendo e aí se mobilizar para ajudar e ter consciência das cobranças que são necessárias nesse momento, ao mesmo tempo tentando de alguma forma manter a sanidade mental diante de tantas tristezas que a gente vem acompanhando juntamente com esse povo do sul do país? Quando eu recebi a notícia da tragédia, né, o que está acontecendo lá é uma grande tragédia, as pessoas elas simplesmente zeraram a vida, né, deixaram tudo para trás. Você imagina, Ariane, deixar tudo, Sim. né? Você perde ali parte da sua vida, da sua dedicação. Eu associei muito à época da pandemia, né, em que a gente recebia muitas notícias, em que ficamos à época em estado de consternação. E o que eu sugiro para as pessoas de longe? Ajudarem aquilo que elas puderem ajudar, né, sem ali ter a cobrança, muitas vezes, de determinadas pessoas. Você já doou, isso tem que ser algo espontâneo. Então, doe aquilo que você puder. Quanto à questão do acesso a muitas informações, a gente vai voltar também na época da pandemia. Verifique a veracidade das informações. Sim. Eu percebi muitas pessoas chorando por fake news, né? A pessoa ia verificar, aquilo era falso. Então, verifique a veracidade, fique atento à questão da infodemia, né, que é o excesso de informações, as pessoas que elas ficam olhando muito aquelas informações, e dedique ali um horário do dia para você, de repente, se atualizar. Então, existem pessoas altamente sensíveis que, nesses momentos, elas misturam os próprios traumas com a tragédia que ocorreu. E a pessoa ela fica num estado de paralisia perante a vida e levando a sequelas de extrema ansiedade, de profunda tristeza e até mesmo, se não cuidar, de uma depressão. Juliana, e como é que fica a situação dessas pessoas que lá estão, né? A gente tem muitas pessoas ainda em abrigos e que provavelmente vão continuar nessa situação por algum tempo, até que consigam retornar para suas casas, mas gente que viu e viveu de perto toda essa perda, essa espécie de luto continuado. E aí eu já estendo a pergunta também para as pessoas que estão lá como voluntárias, os profissionais. A gente tem bombeiros, policiais de todo o país, a gente tem até mesmo os jornalistas que estão trabalhando nessa cobertura, muita gente que está vendo tudo isso de perto e as próprias pessoas que estão sentindo isso na pele. Como superar esse luto? Ou como, enfim, de alguma maneira, transpor essa barreira para conseguir ter um olhar mais esperançoso do O futuro? luto, ele tem algumas etapas, né? Tem várias etapas ali que, às vezes, a pessoa agora está no momento de negação, aquela fase de choque. Depois vem a fase da raiva. Depois vem a barganha, né? De você ali fazer trocas, eventualmente, com algum tipo de fé. Logo na sequência vem uma fase assim de tristeza, de depressão, até que tem a fase da aceitação. Essas fases, né, não necessariamente elas ocorrem
nessa sequência, né? Algumas podem ocorrer antes, outras depois. Então, nesse momento, a pessoa ela tem que começar a focar naquilo que ela tem controle e aquilo que ela não tem controle. Então, o que ela tem controle no momento? Né? Procurar autoridades, aceitar ajuda, ter acesso a, de repente, ali, terapias. Eu estou sabendo que psicólogos estão indo, que têm acesso a determinados traumas, né? Uhum. Porque isso daí vai gerar depois um estresse pós-traumático. Então, a pessoa procurar todo tipo de auxílio e focar no momento naquilo que ela pode controlar. Ela pode controlar essas questões e aquilo que ela não pode controlar. Ela não pode controlar chuvas subsequentes, ela não pode controlar mortes, ela não pode controlar algum outro tipo de tragédia. Então, focar naquilo que tem controle, é isso que a gente se apega em momentos de tragédias humanitárias. É importante para o público que está ouvindo, para as pessoas que estão ali auxiliando, os voluntários, que são verdadeiros anjos, né, Ariane? Aquelas Sem pessoas, elas são dúvidas. incríveis. Para mim é algo assim que não tem preço, não tem como você precificar, né, uma atitude voluntária daquelas. Eu falo muito para as pessoas, a gente tem dados científicos em tragédias, no furacão Katrina, a época também daquele vírus, o Ebola, que as pessoas elas se unem nesse momento e aparece o maior e o melhor e o pior do ser humano, né? Uhum. E agora está todo mundo focado ali. Mas a gente tem estudos científicos que as pessoas que sofreram essas tragédias, elas se queixam que depois de algum tempo ninguém pensa mais nelas. Então, que isso persista, que isso continue, que as pessoas não sejam ali mais um dado científico. Então, tem um movimento de muita atenção, de muito foco, e depois pode se cair ali no esquecimento, como outras tragédias que a gente viu, né? E Sim. que foram depois parar ali na parte burocrática da nossa estrutura. Então, não deixe essa tragédia passar até a última pessoa ali, de repente, ser auxiliada e ser reerguida, porque o Rio Grande do Sul ele vai se reerguer, isso eu não tenho nenhuma dúvida. E doutora, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, muitos de nós acabamos sentindo uma espécie de ansiedade climática, não é? Com essa situação Isso. toda que a gente está vendo, das mudanças climáticas a cada dia mais se materializando na nossa frente, chegando perto de nós, os sinais estão aí. O que eu te pergunto existem maneiras da gente lidar com esse sentimento e transformá-lo em algum tipo de ação sem que a gente se culpe? Por exemplo, poxa, nas últimas eleições eu não escolhi meu candidato com base no que ele pensa sobre política ambiental, eu nunca me preocupei com isso. Na minha casa, por exemplo, eu não tenho bons hábitos ambientais, eu não falo sobre isso com os meus filhos, e aí cria-se uma culpa que talvez não gere a solução, ao mesmo tempo aquele sentimento de ansiedade, qual será o próximo evento extremo que vai acontecer, onde será, como é que vai ser, e cria-se uma angústia. É difícil também lidar com essa sensação de que a cada dia mais essas coisas estão acontecendo e que muitas vezes a gente fica inerte diante de tudo isso e que, sei lá, eventos a cada dia mais extremos podem acontecer. Tem gente achando que, de fato, enfim, essas coisas vão acontecer sem qualquer tipo de limitação e que não há muito a ser feito, e aí cria-se um sentimento muito ruim também, né? Isso, essa ansiedade climática, eu costumo falar, seja você a mudança que você gostaria de ver no mundo. Então comece pela sua casa, tem ali uma questão mais minimalista, né, a questão associada ali à energia elétrica, a coleta de lixo, a você fazer a sua parte nesse momento. E no momento a gente politizar tragédias humanitárias, eu acredito que não seja o caminho, né? Uhum. As pessoas, elas ficam, Ariane, se degladiando na internet entre elas, né? Vá cobrar do seu governador, vá cobrar da estrutura da máquina pública. Não é hora da gente ficar se matando. A população agora, no momento, ela não percebe que a gente está no mesmo barco,
né? A gente está no mesmo barco. Então, cobrar essas questões de quem tem que cobrar. Eu vejo, às vezes, as pessoas criticando, pessoas que estão tendo essas ações. Você não tem que criticar a outra pessoa que está ali, de repente, tendo um momento em que ela está se dedicando. E sim, quem está dentro da estrutura maior. Essas pessoas sim que têm que ser cobradas da forma correta, e a gente ter o poder ali nesse momento de, no próximo governo ou nos posteriores, né, que estão por vir, a gente vê e ficar atento a essa questão do clima. As pessoas que têm filhos, elas estão deixando esse planeta aqui para eles, né? A nossa caminhada, ela tem ali hora certa, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Então, é também se dedicar ao futuro das próximas gerações que as pessoas estão criando nesse momento. Então, é cobrar de quem tem que ser cobrado, né, nessa hora. Essas alterações climáticas, a tendência é que elas ocorram, né? A gente lê muito isso em artigo científico, mas o movimento humano, ele acelera essa tendência. Então, é você fazer o possível que você pode fazer através de práticas no seu dia a dia, ali sustentáveis, e também através do seu voto. Muito bem. Essa foi Juliana Gebrim, psicóloga e neuropsicóloga pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal, que gentilmente conversou conosco ao vivo nesta manhã de segunda-feira. Doutora Juliana, obrigada por hoje. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Ariane. Obrigada a todos os ouvintes, viu?